Boa tarde. Vamos ver o pessoal entrando. Vamos para o segundo tempo de hoje. E vamos ver aí se o nosso grande convidado já vai me chamar. E a gente vai conversar com ele, né? Gustavo Borges. Eu sei que dispensa a apresentação, mas é bom falar um pouquinho de Gustavo Borges, do legado dele. É o maior atleta medalhista da natação brasileira de todos os tempos em campeonatos internacionais. Participou de 4 Olimpíadas. Ele é formado em economia. Ele é pai da Gabi, do Gustavinho, é marido da Bárbara. Ele é empresário, é presidente da ACAD, tem um papel de muita representação na IRSA e é o criador da metodologia Gustavo Borges, junto com uma grande equipe. E é sobre a metodologia Gustavo Borges, que está totalmente linkada a quem é também ao Gustavo Borges, a história dele, que nós vamos conversar. E é um super prazer, uma super honra ter, né, esse grande atleta, esse grande ser humano, esse grande empresário, essa grande pessoa aqui com a gente. Eu estou tentando encontrar aqui, ele ainda não me chamou. Ana, ele ainda não entrou aqui pelo link da MGB, mas enquanto isso a gente vai conversando, né? A Ana Maria Pinheiro está aqui assessorando, ele ainda não me chamou pelo link, só me dá um ok, Ana, se ele me chamar aqui. E enquanto isso a gente vai entrando, a expectativa tá grande, e tem o pessoal de Catanduva aí, né? Cidade do Gustavo, né? Muita gente e muitos da família credenciado da MGB. E falar do Gustavo é falar da história da nossa paixão. A paixão pela natação, a paixão por a gente trabalhar todos os dias. Tá até rolando assim, hoje é o dia da natação ou não é o dia da natação? Então, até vou aproveitar aqui enquanto a gente está aguardando. No Brasil, tá, de um tempo para cá, a gente vem comemorando, sim, no dia 8 de abril. Porém, é uma data que não é fixa, assim, em cada lugar do mundo ele é comemorado em uma época. O que a gente tem que entender é que, seja 8 de abril, 2 de agosto, 17 de dezembro, natação é todo dia. E nós temos que celebrar todo dia a natação. Mas hoje, em especial, é dia 8 de abril e comemoramos, sim, no Brasil. E por isso, essa live dupla que começou com o Fabrício e agora vai com o Gustavo. Ele já entrou e agora eu vou o chamar. Está conectando. Olá, Gustavo! Olá, Renata Rodrigues. Tudo bem? Que prazer imenso. Muito obrigada pelo convite. Você que me convidou, eu estou aceitando aqui. Obrigado você pelo convite, né, de estar aqui com você. Não, pelo convite de você ter aceito, né? De ter aceito. E a gente comemoramos sim, dia 8 de abril, aqui no Brasil, o Dia da Natação. Vamos juntos nessa. Por que não? Por que não? É também o Dia do Carteiro. Os Correios foram grandes patrocinadores da natação durante décadas, não é nem anos, não, décadas. Então, grande gratidão aos Correios que sempre tiveram presente aí com a natação brasileira. Momentos difíceis agora, lógico que temos aí mudanças, mas hoje é Dia da Natação. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Vamos embora. E assim a gente acaba com essa polêmica que está rolando. Deixa pra gente esse dia. Tá bom dia 8 de abril. Já faz tempo que a gente comemora. Eu gosto. Eu também. Por que não? Por que não? Gustavo,
entre tantas coisas, né? A gente sabe que você é um grande apaixonado pela natação e o motivo dessa live é justamente fazer a primeira pergunta para você, né? De tão apaixonado, de ser tanto a sua vida, o que te levou a criar a metodologia Gustavo Borges, que o tempo todo nas lives a gente tem falado MGB, MGB, e aí o pessoal pergunta o que é MGB? Então vamos chamar quem é a MGB e explicar Então, para a gente aí. inclusive, a gente tomou a decisão aqui de fazer essa transmissão através do canal da metodologia. A gente até atrasou um pouquinho, estava terminando uma live, né? Toda segunda, quarta e sexta, se eu não me engano, às 3 horas da tarde, um horário muito... que a gente tem feito bastante coisas, né? Então, a gente tem uma canalização de esforços ali. A gente avançou aí em 4 horas, então na tua live aqui eu estou usando o mesmo canal. Então, fica aqui assim, a desculpa pelo pequeno atraso que a gente teve. Eu estava assistindo a live. Então, se assistir, acaba logo aqui para a gente entrar. Foi bom? Gostou? Gostei muito. Bom, legal. Colocamos lá o Márcio e o Plínio, né? Uma visão lá um pouco diferente do que a gente costuma ter, né? Na linha de professores e cursos e parte técnica de natação, né? Então é sempre bom para a gente ampliar um pouco a nossa visão. Em relação à MGB, o que é MGB? MGB, Metodologia Gustavo Borges. A gente já está aí há muito tempo fazendo um trabalho focado na educação por meio da natação. Então, mistura muito a questão da gestão, né? Porque a gestão aquática é uma coisa muito importante para a gente, trabalhando junto com os gestores, coordenadores, proprietários. Então, uma solução de negócio muito importante, mas também uma solução para professores e pais e alunos nadadores, né? Quando a gente tem essa conexão. Então, desde o início, a gente tinha uma preocupação muito grande de atender a esses 3 públicos, tanto o gestor, quanto o professor, quanto o aluno final. E acho que o ponto principal da metodologia, o que a gente tem como o nosso foco aqui, é o aprendizado. A criança, o jovem, o adulto, ele precisa aprender a nadar, ele precisa usufruir dos nossos produtos e serviços para que ele aprenda. Então, o aprendizado ele é fundamental. A partir daí, tem que ser prático e tem que ser objetivo para que o professor possa passar essa informação. Então, a objetividade em como a gente constrói todo o nosso material, as coisas aí que você está mais do que... já participou muitas vezes das nossas construções aqui, ele tem que fazer sentido para o professor para que ele possa fazer isso para o aluno. E ele tem que se comunicar com o pai precisa entender. E uma vez que o pai entende, a gente tem uma certa garantia que o professor de natação também vai entender, porque o profissional ele estudou natação, ele estudou educação física, ele tem um conhecimento bem mais avançado do que o pai, né, em linhas gerais, né, generalizando um pouco. Então, quando ele avança para fazer isso, a gente simplifica a comunicação para o pai, que é simples para o professor, que garante o aprendizado e que no guarda-chuva da gestão ajuda o gestor a tomar suas melhores decisões. Quanto tempo já tem a metodologia Gustavo Borges de vida? Esse aqui é o nosso... Estamos comemorando aqui em épocas de coronavírus o nosso 15º ano de metodologia. A gente lançou em 2005 e logo no início a Companhia Atlética, da qual você faz parte. Não sei se você estava na companhia naquela época ou você estava numa outra unidade, né? Depois você veio... A companhia, você estava com uns 20 anos? Quantos anos você está na companhia? Eu estou há 17 anos 17, e eu estava lá naquele dia. É verdade, não, é verdade, porque a revisão daquele primeiro manual eu lembro de você. Nossa Senhora, lembra? Lembro. A gente fez uma reunião, é verdade, foi lá na Kansas. Foi. A gente mandou um material, nossa, eu vi aquele manual todo grifado, todo marcado. E a Renata, nossa, você vai falar com a Renata Rodrigues agora. Eu falei, nossa senhora, quem que é essa mulher? E aí, a gente já tinha se conhecido, mas eu não lembrava, né, dos eventos que a gente participou. Aí depois do PAN, em 2007, no Rio de Janeiro, que você foi voluntária, a gente acabou se cruzando muito mais. Mas antes de 2005, eu não te conhecia tão bem, né? E acho que... Na realidade, eu te conheci na preparação da primeira Olimpíada de 1992, quando você foi na academia Estilo, na escola Estilo de natação, onde eu era professora lá, e você fez você fez ali garotinha, e você estava ali com a gente, fez uma demonstração para os nossos alunos e conversou com a gente.
Foi o meu primeiro contato com você. Aí você depois... falou, nossa, que legal que é esse cara. Foi exatamente isso. Foi exatamente a tua simplicidade dentro da sua timidez e dentro do peso que naquele momento você estava carregando, né? De tanta expectativa, que eu imagino. E você teve aquela simplicidade com a gente, com as crianças. Foi um evento lindo. E ali eu vi que tinha mais do que um atleta. Tinha um cara que era humano. E isso foi só se confirmando. É que eu tô segurando com uma mão aqui. Eu vou fazer um coraçãozinho para você, né? Aí, a turma, tira um print da tela. Marca nós aí. Faz aqui, ó que belezinha. Ó, printzinho da tela. Muito legal. E esses 15 anos, sabe, Renata, que veio desde aquela época da conexão com as academias, a natação ela sempre teve muito presente na minha vida, não só dentro ali das piscinas, do esporte em si, mas fora dela também. Então, quando a gente está lá numa academia, a gente está num clube, está numa escola e conversa, conecta com as pessoas, fala com o pai que está tão preocupado com a educação do filho, né? E quando a gente falava muito de aulinha de natação, tem que parar de falar de aulinha de natação, vamos falar de educação dentro da água, educação aquática, educação por meio da natação, porque valoriza o nosso trabalho. Nós somos educadores. E quando você é um educador e você trabalha com a vida das pessoas, isso é muito legal. E os ensinamentos que eu tive dentro do esporte, que vieram vivenciando aquilo com o meu próprio corpo, né, na alta performance, começou com 9, 10 anos de idade. Minha primeira medalha foi com 8 ali, com 5 eu aprendi a nadar. E naquela época era aqueles pneu de caminhão preto dentro da piscina, uma vara que você segurava ali, né, tem todas aquelas técnicas mais para você não morrer afogado do que qualquer outra coisa, né? Então você está na aula, o professor nunca entrava na piscina. As piscinas do meu clube da Associação Atlética Ituveravaense, a parte rasa tinha 1,60 m, 1,50 m. Então você lá, jovem com 8 anos, você funda a piscina e do outro lado tem 2 metros, porque tinha que dar saída, tinha que ser 2 metros de profundidade. Né? Uns absurdos, assim, as piscinas antigamente, mas era o que a gente tinha. E quando você tinha essa característica, você evoluía com as dificuldades e tudo mais. E aí, o aprendizado do esporte, né, os valores que a gente pratica, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, e que eu fiz, né, os meus sócios dentro da metodologia, a gente acabou levando para dentro do nosso trabalho, para dentro da educação por meio da natação, para dentro da gestão, do marketing, da comunicação, e muito aprendizado ao longo desses anos. Né? São 15 anos que passaram rápido e que teve muito crescimento, muito aprendizado, você vivenciando muitos deles, com a nossa plataforma, com a forma de avaliar, com as mudanças. A gente tem muito acesso a números, a dados práticos, né? Então, eu adoro essa relação da parte do conhecimento, de uma questão um pouco mais profunda de estudo científico, de aprofundamento, que a gente gera muito conteúdo nesse sentido também, mas traduzindo, né? Fazendo esse estudo científico e indo para a prática e analisando, cara, tem isso aqui que foi estudado que funciona. Como é que é isso na prática? E aí a prática ela traduz para uma coisa também que dá outros estudos, outros dados. Então a gente aprende muito, a gente tem muita informação nesse sentido. A nossa rede, você é uma grande influenciadora, né, com os teus seguidores aqui. É muito legal essa relação, né, de aprendizado, de conhecimento e de dividir conhecimento e de ser provocado. E a gente gosta disso, né? A gente trabalha com educação, a gente gosta disso, gosta de aprender, gosta de ensinar, gosta de evoluir, gosta de estar na vanguarda, fazer tudo isso, né? Então tem sido uma diversão muito grande nesses últimos anos aí. Eu acompanhei, nós fomos uma das primeiras academias credenciadas, acompanhei tudo isso. A gente já brigou, né, Gustavo? Já discutiu no começo, né? Mas assim, mas o que é legal é que a gente é ouvido. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é assim, tem muita gente que diz assim, mas a metodologia Gustavo Borges é só para academia grande, ou o meu negócio é pequeno, ou então eu estou no condomínio, ou eu estou numa escola, ou eu estou numa ONG. Aí eu falo, não, gente, fala um pouquinho disso, Gustavo, da democratização que é a metodologia. Eu vou contar a história da Kátia e do Márcio, que eles são lá de Palmas, da Tibum. E não sei se eles estão aqui acompanhando, né? Estão acompanhando a Kátia e o Márcio. Eu fui visitar, quando eles compraram a metodologia, acho que foi uma venda à distância, se eu me engano, depois a Kátia pode até contar a história direito.
E aí onde é que fica aí? Fica em Palmas. Pô, legal, foi nossa credenciada em Palmas. E aí a gente começou a conversar e a Kátia, ela tinha uma piscina tem um alpendre, né? Casa do interior, claro. Um alpendre ali, dentro da casa no fundo, na frente era tipo uma recepção e a piscina do lado. Foram de Goiânia, se eu não me engano, né? Os dois. E uma piscina que tinha que pôr uma tela para as folhas não caírem dentro, assim, uma piscina de casa mesmo, devia ter ali acho que 8, 9 metros por 3, e muita dedicação dos dois, dos dois proprietários, né, e professores também, a Kátia sempre dentro da piscina, fazendo trabalho, com os professores ali, com todas as escolas. Ah, tipo, um dos mundos está aqui também, né, que é lá de Dourados, aí, a turma lá sempre presente também. E aí, a Kátia, eu estou pegando esse exemplo porque é um exemplo que, quando eu fui visitar, a gente almoçando ali no alpendre, naquele calor de 40 graus de Palmas, olhando para a piscina do lado e falando o seguinte: nossa senhora, a gente está aqui, né? E depois eles fizeram, a partir dali, que faziam um super trabalho educativo muito legal. Depois compraram um terreno do lado, ampliaram, fizeram uma academia, uma escola de natação mais elaborada, mais estruturada do que eles tinham, né? Que era meio improviso dentro da casa. E você vê a evolução das pessoas. Então, respondendo sobre isso, tem vários exemplos também, né? Você vai para os cantos do Brasil aí que a gente trabalha, com os clientes que a gente tem, com os parceiros, você vê piscina pequena, piscina média, piscina grande, academias mais simples, academias mais elaboradas, e tem de tudo, né? Desde uma companhia atlética, que é a nossa parceira, que é o caso da empresa que você representa, e tanto da Kátia lá, ou vai lá em Dourados, ou vai aqui para Valinhos, né? O Breda também fazendo um trabalho. A gente tinha uma piscina de 7 por 4 e com 300 alunos, 250 alunos, uma coisa assim absurda que a gente via, né? Uma engenhosidade na questão do empreendedorismo fantástica, né? Então, para todos. Desde que aí é o grande porém da história, você seja comprometido com a água, comprometido com a gestão aquática, comprometido com a educação por meio da natação, comprometido com aulas dentro da piscina, porque... E é uma grande dificuldade, principalmente para as grandes redes, onde o fitness é muito grande, aí você sabe disso, você está dentro da companhia atlética, e fica uma disputa de espaço, né? Vai ter mais espaço para musculação e para o fitness, ou vai ter mais piscina? Então, você olha a unidade do Rio de Janeiro, você já vê como foi a disputa ali, né? E quem ganhou, pelo menos parcialmente, dessa disputa, porque é um grande parque aquático. E aí, a hora que você vem com um parque aquático do tamanho que é, por exemplo, a CIA do Rio de Janeiro, vem com uma grande responsabilidade de encher isso aí e colocar a gente para fazer aulas e tudo mais. Então, quanto mais água a gente tem, mais responsabilidade e mais desafios a gente tem em relação a colocar um número de alunos elevado. E quanto menor, também você tem um desafio diferente, que é ser bastante produtivo e eficiente, que tem uma vantagem você ter uma piscina menor, que você vai colocar mais gente, mas também ter aí algumas características para poder ter aulas preso num elástico, para você, a piscina não é grande, dividir a piscina em duas, sendo que a piscina já é pequena, como é que vai fazer isso? Então, é para todos, tá? Não só para academias, como para professores, para clubes, né? Para escolas, condomínios, são vários condomínios hoje, são nossos parceiros, né? E nós também temos. Vocês são 4 aí no Rio de Janeiro, né? São uma unidade de academia e 4 condomínios que estão ali. Em São Paulo tem vários também, ali na região do Morumbi. Então, a gente tem boas parcerias aí em vários segmentos. E uma outra coisa que as pessoas também têm dúvidas e receios, né? E é assim, essa metodologia vai vir com uma receita de bolo. Esquece que é a Renata que está perguntando. Eu estou fazendo a voz do povo, tá, Gustavo? A voz do povo que não conhece. É uma receita de bolo e vai me engessar, e vai ser um produto que vai ser engessado e aí vai me tolir. E vai tolir todo o que eu criei enquanto proprietário, coordenador, professor. Como é que você diz para as pessoas que desconstruir essa imagem? Uma pergunta boa. Quando você direciona o trabalho, e aí a gente trabalha em rede, né? E quando você trabalha em rede, você tem vantagens e desvantagens, né? A desvantagem pode ser um pouco essa, né? O professor achar que o trabalho, o conhecimento, tudo aquilo que ele fez e construiu
não vai ser levado em conta a hora que você entra numa situação como essa. Para você fica fácil falar de rede e de trabalho e sistema, porque você trabalha numa empresa que tem 15, 16 unidades que acompanham a Atlética. Então, não é escalável numa situação onde você, que detém o seu próprio conhecimento, e você faz uma metodologia, um trabalho que é seu, que pode ser até muito fantástico, a hora que você coloca isso numa outra unidade de negócio, se for do seu lado, você até consegue fazer a gestão. Aí você vai para 1 hora de distância, é um outro cenário. Aí você coloca lá na Bahia, é um outro cenário. Então, a padronização, ela é muito boa quando você trabalha com escala, quando você trabalha com dados, com informação, e quando você trabalha com pesquisa. Então, como a gente amplia a nossa visão em relação ao que funciona e o que não funciona com uma cadeia de dados assim gigantesca, a gente começa a acertar mais do que errar. Lógico que a gente não é perfeito, você sabe muito bem disso. E ao longo dessa jornada de 15 anos, a gente já mudou muita coisa, muito conceito que a gente tinha, muitas avaliações. Eu lembro lá atrás que a gente dava cambalhota com o bebê, você quase caiu de 4, assim, você quase deu uma cambalhota na minha frente e falou, cara, você tá louco. Né? Porque a gente tinha um professor naquela época que fazia isso com uma maestria incrível. E aquela era a nossa base. Né? Ou mesmo usar certos tipos de equipamento que são, para algumas pessoas é mais questionável e para outras elas utilizam muito bem, como boinha de braço, que é uma ferramenta de trabalho. Então a gente toma muito cuidado com algumas características específicas e que pode ser considerado mais como estratégia do que como direcionamento. Então, na hora que a gente tem um direcionamento de avaliação, eu estou preocupado com o desempenho motor da criança. Então, tem uma questão mais técnica lá na frente e mais o desenvolvimento motor aqui embaixo. Mas a estratégia que você, como professor, utiliza, eles são as mais variadas possíveis. Fazer flutuação ventral ou dorsal, se eu pergunto aqui para vocês, vai soltar 1 milhão de exercícios que pode fazer isso. E depois eu tenho um item que é avaliado assim, como está a flutuação ventral dessa pessoa, nesse nível. Então você exercitou uma série de coisas, você garantiu o aprendizado com a tua estratégia, com o teu conhecimento, e a gente tem uma série de recursos para te ajudar, e a partir daí você avalia. Aí nessa avaliação, sim, a gente tem um direcionamento que fala o seguinte, olha a criança durante 10 metros para fazer isso. Olha em 6 anos de idade, a criança flutuando, ela coordenando o nado, né? Porque a coordenação fina acontece ali. Então, quando você direciona algumas coisas e liberta outras para estratégia, para o conhecimento e tudo mais, você garante as duas coisas. Você garante uma padronização, até para entender, porque assim, a gente tem a Renata hoje, uma aula maravilhosa e tal. Aí a Renata sai de dentro da piscina, foi o caso que aconteceu com você, e fica mais fora d'água. Aí a mãe vem, mas a aula da Renata era muito melhor, ela avaliava assim, assim, assado, ela fazia muito bem. Então, insubstituível. A Renata é insubstituível. Então, uma vez que você foi para a coordenação ou para a gerência e você não está dentro da água, como é que você garante que as ideias da Renata elas continuam valendo, né? Através de desenvolvimento, através de cursos, através de estratégia e assim por diante. Então, quando a gente tem um volume de informação que auxilia o professor, ele pega tudo isso, utiliza a sua própria estratégia com esse direcionamento e ele bomba. Né? A gente tem vários exemplos de professores que, usando o mesmo direcionamento, eles têm estratégias completamente diferentes e resultados assim, absurdos, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Porque se você pega um direcionamento e você não faz nada a respeito, os resultados não vão ser tão bons assim. Mas a hora que você pega um direcionamento e você pega aquilo e você trabalha de uma maneira assim, incansável para buscar a sua excelência, com estratégias, com tudo aquilo que você sabe aqui, não vou ficar repetindo, aí os resultados são ótimos. Eu posso te dizer que, assim, nunca me engessou, porque eu acho que padronizar é diferente de engessar. O que você está dizendo aqui para a gente é que são eixos norteadores, porém, isso não inibe a personalidade do professor, a filosofia da academia, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma base da psicomotricidade muito grande e nunca deixei de usá-la em todos esses anos que eu tenho a metodologia. Pelo contrário, se completou, se somou. Isso. Né? Então, eu acho que essa palavra padronização
ela é muito boa, Gustavo, porque eu não abro mais mão dela, porque depois que você conhece o ótimo, o bom já não serve. E o E, ótimo é o que vocês oferecem hoje para mim, enquanto e cliente de acho que vocês. isso é muito legal, essa consideração, porque você está falando de padronização, você fala de processo, e são palavras que assustam as pessoas. Ah, muito padronizado. Aí você já imagina o cheeseburger do McDonald's saindo igual em todo mundo. Ou o processo. Ah, processo é inimigo da criatividade. Ah, porque a gente vivia numa fase, numa época, né, na década de 90, 80, ali. Pega as agências de marketing, por exemplo, né? Inclusive, a gente estava falando ali com o Márcio e com o Plínio dentro da transmissão da própria metodologia, que são pessoas ligadas ao jornalismo, marketing, UX, né? E na questão mais digital da coisa e desenvolvimento. Então, assim, imagina o seguinte, a gente está dentro de uma metodologia de gestão aquática, que é a metodologia MGB, com uma pessoa de UX, que é o Márcio, que estava falando com vocês, que é um PO, aí nomes de empresas de tecnologia. Ele é um Product Owner. Então, ele trabalha na nossa área de produtos. Então, hoje, dentro da metodologia, a gente tem uma área de produtos que tem o mesmo raciocínio que grandes empresas, como Google, como, sei lá, RD Station, como qualquer outra empresa que trabalha com tecnologia. Desculpa. E a questão eu ia trazer a questão da publicidade e do marketing, né? Antes, o marketing era uma área de humanas. Então, o pessoal falava, putz, marketing tem que estudar humanas. Hoje, você pega uma área de marketing, você tem estatístico fazendo marketing. Né? O cara, ele precisa saber estatística, ele precisa saber dados. Você tem cientista, você tem engenheiro fazendo marketing, porque o mercado, ele pede. Né? Então, quando você traz todas essas influências e você traz assim a questão da padronização e do processo, é para ele ser libertador e para ele trazer produtividade, eficiência, qualidade nas relações, para que você tenha um contato humano enquanto estratégia, enquanto professor, para fazer aquilo da melhor forma possível. Porque senão acabou aquele negócio, a criatividade, quem é criativo. Então a gente vê professores, né? Professores falam, esse professor é super criativo. Por quê? Porque ele nasceu assim? Não, porque ele vai testando coisa, ele é destemido, né? Ele aprendeu que ele não precisa ter vergonha para falar as coisas. Fala um monte de bobagem, fala um monte de coisa certa, se arrisca muito mais. Isso é uma questão de vivência. Então, a pessoa mais tímida, ela não vivenciou talvez a sociabilização no seu dia a dia. Talvez por isso que ela seja menos criativa, entre aspas. Né? Então, a hora que você traz o processo, você traz essas coisas, é para você ser mais criativo, é para você ser mais estratégico, é para você ser um melhor professor, é para você melhorar o seu canal de comunicação, é para você ter uma vantagem quando você se comunica com os pais. Então, você amplia a visão do professor, né, que o professor ele dá aula de natação. Cara, não é isso que você faz. Você também dá aula de natação. Fora todo o resto, que deve ser assim, uns 95% do seu trabalho. Porque cuidar de relações, pensar em empreendedorismo e ir para cima daquela informação é o que a gente quer, é o que a gente precisa fazer. E você, né, além de toda a tua trajetória como atleta, você se formou em economia, né? E você é empresário. E você também é empregador. E hoje você está na direção da ACAD também. Eu não posso deixar de tocar nesse assunto, porque a gente está vivendo um momento de extrema angústia, de extrema incerteza. E a gente tem nessa live aqui, desde o estudante de educação física, ao professor de natação, o estagiário, o proprietário, o gestor, né? O que você, né, pode dizer para a gente sobre esse momento que a gente sabe que vai passar, mas o que você diria para nós nesse momento agora, na tua visão? O que você está observando de tudo isso? Olha, a notícia boa você já deu, né? Que vai passar. Então, essa é uma das notícias boas. A gente não sabe quando, não sabe se vai ser em maio, abril. Abril não vai. Abril vai continuar do jeito que está. Mas maio a gente não sabe como vai ser, junho também não, julho também não, e assim por diante. Né? Isso aí acho que todo mundo já. Essa é a grande certeza da gente não saber. Acho que até umas 2 semanas atrás, antes de sair a medida provisória, né? Falando do ponto de vista tanto do empregador quanto do empregado, porque é muito difícil essa análise quando você para tomar decisões gerenciais do seu negócio, pensando em preservar emprego e preservar a sua empresa.
vendo o teu fluxo de caixa cair, vendo os clientes tendo dificuldades, né? Sendo solidário nesse momento, então é uma questão muito importante. Então, a hora que saiu a medida, então antes da medida provisória, a 9936, a gente tinha muita incerteza e muita insegurança. Eu dormia todo dia e acordava todo dia querendo uma posição do governo para me auxiliar, para eu não precisar tomar essa decisão sozinho, né? E aí, a hora que eles... Porque a conta ia ter que ser dividida entre empregado, empregador e governo. Não tem outra saída para essa loucura que a gente está vivendo. E dentro desse cenário, a hora que eu olhava o meu dia, assim, eu falava, bom, o curto prazo é 1 hora, o médio é 1 dia e o longo é 1 semana. Então, eu tenho que viver no curto, médio e longo prazo, né? E tudo isso num período de 1 semana. Então, a primeira semana de reclusão de home office, assim, vamos dizer assim, ela foi terrível, porque não tinha informação. A gente saiu catando coisa para tudo quanto é lado. Hoje, com o cenário do governo mais ou menos definido, né? Então vai ter questões de crédito, vai ter outras coisas, a gente não sabe quanto tempo vai durar, pode sair outras medidas. A gente pode tomar uma decisão, a gente pode tomar questões gerenciais, e a gente pode, pelo menos, a turma, os empregados, os colaboradores, podem ter uma noção de o que está passando na cabeça do empresário. Que é muito... Talvez o personal trainer esteja sentindo um pouco isso, porque não que ele tenha... talvez tenha até personal que tenha mais pessoas no grupo dele, mas você perde seu local de trabalho, né? Se você dá numa academia, você perde seu aluno, você não tem receita. Como é que você faz quando você não tem receita? É isso que o empresário hoje ele passa, ele não tem receita. Agora, o personal ele não tem funcionário, tá? Às vezes. Na grande maioria, ele dá aula, relação de aluno com o próprio cliente dele. Então, é uma relação dura. Responder, tentando ser objetivo, né? Tem muita coisa na minha cabeça em relação a esse assunto. Vou tentar ser objetivo aqui para eu te devolver a bola aí. Em relação a quando isso vai passar, não sei. Acho que é uma questão de a gente pensar em maio para frente. Os grandes aprendizados disso vai ser... a solidariedade, sem dúvida nenhuma. Eu sinto muito isso das pessoas sendo solidárias, sendo participativas, querendo ajudar e querendo fazer alguma coisa diferente. Então, isso é um ponto muito positivo. A outra coisa que eu tenho visto muito grandes aprendizados em relação às coisas que a gente vem fazendo. Então, muita gente não sabia fazer reunião à distância, estão se especializando nisso. Ensino à distância vai bombar, vai crescer. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai ser uma diferença. Inclusive, na própria metodologia, quando a gente pensava na nossa plataforma de ensino à distância, que a gente lança semana que vem, a gente pensava em produção, assim, vamos fazer em 2, 3 meses. Cara, em 1 semana a gente montou e já vai lançar. Então, a gente traz soluções, a gente traz coisas legais muito importantes. A turma colocando aqui outras coisas, empatia com as pessoas, com certeza. Então, solidariedade, e tem a ver ali um pouco de ser solidário da empatia. Acho que aprendizado tem sido muito legal isso. E eu acho que a gente vai sair disso mais forte. Não sei como, talvez não financeiramente, né? Porque financeiramente vai todo mundo dar uma estagnada, a gente vai ganhar menos, vai ser diferente o modelo, né? Fora algumas empresas que estão ganhando aí. Mas a hora que a gente olha para o mundo, a gente vê coisas acontecendo lá na China, vê na Europa, e aí a gente vai para um caminho assim de loucura, né? Pô, ainda está fechado lá e a gente está atrás dos caras, então a gente tem que ter um pouco de paciência também. Então, o exercício de paciência também pode ser acho que um grande aprendizado para que a gente possa olhar isso mais para frente. E isso tem muito a ver também, né, com essa vida do atleta, da disciplina do esporte, que a gente está ensinando pela educação do nadar. Porque a gente vai trabalhando também questões de resiliência, de saber que tem momentos que vamos ter sucesso e tem momentos que vamos ter fracasso. Acho que esse momento também é um momento para a gente fazer essa linha, cruzar com o que a gente ensina dentro do esporte que nós amamos, que é a natação, que traz tantos valores para a gente passar por isso aí. Sem dúvida. E parar de fazer um pouco de drama, né? Por mais difícil que seja, por mais duro que seja essa palavra, né? A gente cria muito drama em relação a tudo aquilo que a gente vive. É claro que a situação é dura, a gente sabe dos problemas que a gente está enfrentando, empresas vão fechar, pessoas vão perder empregos,
não é uma coisa normal que a gente está vivendo, mas a gente tem que ter muita persistência, resiliência, todas as palavras bonitas que a gente pratica, que a gente tem no nosso dia a dia, elas precisam ser usadas, né? E é isso que a gente quer construir, é isso que a gente quer levar para frente. Eu percebo, como credenciada, que nesse momento eu tenho o meu assessor, né, que cuida e a gente aí tem os assessores, porque você, né, Gustavo, sozinho e os outros sócios não iam dar conta. Então vocês têm uma equipe enorme. A gente sabe que tem muita gente no teu time aí que faz um trabalho maravilhoso aí, desde da parte de informática até pensar em atividades, planejamento, estudo científico. Tem aquela turma da comissão da assessoria que pega a gente no colo. E uma coisa eu tenho que te dizer, e aí é um depoimento, já que a gente está falando de metodologia. Eu me senti carregada no colo, acolhida nesse momento. Que legal. Desde os webinários que vocês ofereceram, desde o contato, oferecendo para a gente ferramentas. E isso é muito bacana e é uma das ferramentas que a metodologia entrega para a gente. Estou errada? Não, muito legal. E até você está vendendo o meu peixe aqui, né? O peixe do nosso time. Então, obrigado pela sua consideração aí, porque a gente trabalha muito duro para isso, né? Para oferecer soluções em todos os níveis. E você mencionou algumas das coisas ali, porque você imagina, a academia está fechada e a gente está em contato contigo. A gente quer auxiliar você e seu time que também está em casa. Então, dentro dessas plataformas aí, a gente abriu o que você falou dos webinars, né, para os professores. E a gente abriu ali para turma. A gente teve assim a nossa segmentação para isso, que é uma aula grátis, né? Então não só quem é da metodologia, do webinar que a gente faz livre para todos, é só entrar lá. Todo mundo que está te acompanhando aqui, a gente tem uma área 100% grátis ali para qualquer professor de educação física, qualquer interessado em natação, fazer os nossos cursos. A gente começou com dois cursos na semana e agora está fazendo um por semana, fora as lives que a gente está fazendo. E a construção dessa plataforma que a gente lança semana que vem e que você, que é parceira, e a tua turma vão utilizar de maneira totalmente grátis, né? Essa plataforma nossa. A turma que não participa da metodologia, a gente tem produtos que são 100% free, né? 100% de graça aí para que elas possam utilizar o conhecimento e possam crescer ali dentro, como algumas coisas, um preço bem reduzido para poder comprar e poder também contribuir nesse momento duro, esse momento difícil. Então, o que você mencionou em termos de conhecimento, tem muita coisa saindo, muita coisa que a gente está construindo. E na questão da atenção, do colo, do cuidado, né, que você está trazendo, isso também é fundamental para a gente não ficar sozinho, né? A gente pode estar distante aqui. Que quando você vai lá no escritório, você senta na minha mesa, você me abraça, a gente beija, faz uma foto, aquela coisa toda, que educação física, natação é isso, né? Tem que sentir o cheiro de cloro, onde é que tá? Né? Ver aqui na veia. A educação física tem muito isso. E a gente está distante, né? Distante fisicamente, mas ao mesmo tempo muito próximo, né? E acho que esse relato é fundamental para isso. Obrigado, Renato. E assim, dizer que é mais do que só entregar uma metodologia, entregar todo um pacote de ferramentas, e é por isso que essa live tem tanta essa importância. E a gente agora vai mudar um pouquinho a pergunta, porque assim, eu que estou desde o começo, né, lá acompanhando, agora você tem, né, a convenção, né? Que está assim. E o que a gente... Eu sei que você não vai falar muita coisa, mas o que podemos esperar para a convenção de 2020? Olha, a convenção de 2020, a gente está vivendo em polpa antes do corona e agora a gente tem as preocupações da gente executar, né? Eu fico muito triste que o INAT foi cancelado esse ano e o ano que vem foi postergado. Falei com o Rafael sobre o assunto, a gente fica muito triste, né? Que é assunto natação que sai de pauta. A gente está mantendo, obviamente, o nosso evento para final de setembro. Se tiver mudanças, a gente vai avisar todos os parceiros aí. A gente já tem muitos ingressos vendidos. A gente já vem desde o ano passado, né, com os participantes ali fazendo... A nossa plataforma de vendas, ela está à venda, está toda aberta para isso, né? Eu vou estar lá. Então, você é figurinha, tem que estar com a gente, né? Sempre presente. Mas pode esperar o seguinte, um evento bacana,
um evento que fala de natação em todos os aspectos, né? A gente circula bem, você falou muito da psicomotricidade, é um dos assuntos que a gente sempre aborda no nosso tempo, no nosso evento. Natação infantil, natação adulta, é um evento de natação, né? Então a gente abrange ali todos os temas e muitos, a gente já tem várias confirmações, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas a gente tem vários confirmados internacionais e no momento adequado a gente vai soltando assim a conta-gotas para vocês. Então, eu juro que eu tentei um spoiler, mas não vai rolar. Não vou dar. Não vou dar. Até assim, porque, assim, como tem essa questão do corona, tem alguns que são um pouco mais velhos, de repente não vão se sentir confortável entrando no avião. Então a gente está fazendo uma reestruturaçãozinha para reconfirmar a turma, para a gente ter um ótimo evento, um evento seguro. Certamente, se for liberado para ter o evento, a gente vai fazer nas condições que a gente gostaria e com toda a prevenção em termos de saúde que vai precisar ser feito, né? Com todas as recomendações aí das autoridades. Então, vai ser um evento bom. O que você pode ter certeza é que vai ser um evento top 10 demais, falando de água, falando de tudo aquilo que a gente gosta, né? Eu tenho certeza. É o maior evento do... que é o maior ano passado? O maior evento de natação formativa do mundo. A gente tem algumas informações que a ASCA tem mais de 1.000 treinadores que participam, né? E esse ano a gente tem uma meta que é um evento de natação, né? O INAT é um evento grande também, tem outros eventos mundiais, mas que traz tantas pessoas quanto o nosso. A gente é o maior de natação formativa. Bom, a gente vai ter que ir terminando a nossa live. Já estou vendo todo mundo. Mas agora eu quero falar um pouquinho desse nadador que é o segundo brasileiro homenageado no Hall da Fama. A primeira foi Maria Lenk, 2012. Você entrou para o Hall da Fama da natação. Você vê que eu sou tua fã mesmo. Nossa, ali, né? Eu sei. Além legal. De ser, ainda é o maior medalhista da natação brasileira em competições internacionais. 4 Olimpíadas, nunca vou esquecer aquela Olimpíada, que aquele placar. Nossa, você ali, aquela história que você sempre conta e que o mundo, o Brasil parou junto contigo, né? A sua trajetória. O que aquele menino lá do interior de São Paulo, que começou a nadar, que construiu tudo isso, né? Que tem uma família linda, que está com os filhos enormes, um filho que nada lindamente, uma menina... Eu levei um susto, né? Quando vi teus filhos grandes, eu vi pequeno. O que o menino que começou a nadar lá pequenininho, que tem toda essa trajetória, o que você pode dizer para a gente, mais do que natação, tá? O que você pode dizer para a gente, o que você leva da vida, o que você quer deixar para a gente de legado da tua história, Gustavo? Nossa, que pergunta profunda, Renata. Obrigado aí por toda... quase uma... A natação, ela sempre teve uma relação muito forte comigo, com você, né? E a gente percebe que você não precisa estar no alto rendimento ou participar de uma Olimpíada para gostar disso. Agora, se você assistir uma Olimpíada, você vai gostar de natação. Se você pular numa piscina, se você der uma aula de natação, você vai ficar apaixonado por aquilo. E isso me encanta muito, né? O aspecto, a água, o esporte, a atividade física, eu sou apaixonado por isso. E muito do que eu construí dentro da piscina e depois traduzi aqui para dentro dos meus negócios e que eu levo para a minha vida, é que realmente é possível a gente plantar uma semente do sonho impossível. Não do sonho possível, né? Porque o possível todo mundo consegue, a gente vai. Agora, o impossível é aquele que é um pouquinho mais difícil da gente conseguir. São aquelas 8 medalhas de ouro do Michael Phelps, que talvez a turma achasse que fosse muito difícil, né? Ou aquela aula, ou aquela construção de uma academia que a gente gostaria de fazer, ou aquela live, uma sequência de lives que você está fazendo agora. Nossa, vai ser difícil, mas eu faço. Né? Talvez assim, as barreiras intransponíveis, às vezes, que a gente coloca, e a gente olha para aquilo e fala assim, cara, acho que dá para fazer. E os sonhos mais loucos, né? Os mais absurdos, aquele que alguém dá risada para o seu sonho, para aquilo que você fala, talvez esse seja o mais legal de você perseguir. Então não tenha medo, né, de sonhar. Talvez essa é a mensagem, né? Não ter medo de sonhar e sonhar grande, né? Um pensamento gigante. Mas a partir do momento que você sonhou e você quis fazer aquilo,
trate com carinho esse sonho, trace um compromisso, trace uma meta, faça com excelência, busque o seu centésimo de segundo para que você atinja isso, né? E a hora que você chegar lá na frente e atingir esse resultado, você olha para trás e fala, cara, todo esse esforço valeu a pena. Gustavo, eu quero agradecer mais uma vez. Eu acho que o que você trouxe hoje para a gente aqui foi muito importante. Nós passeamos aqui por vários assuntos e falar da MGB, que eu acho que é algo que brilha teus olhos, sim, né? E que você está perpetuando o Gustavo Borges, né? Para muitas outras gerações. Eu jamais vou esquecer o dia que você foi dar uma palestra lá na companhia, e não sei se você vai lembrar disso, um aluninho nosso, pequenininho, te olhava, depois ele levou, você perguntou assim, alguém quer me fazer uma pergunta? E ele perguntou, você é o moço da foto? E aquilo... Moço da foto. Lembra disso? Ele levantou, você é aquele moço da foto? Né? Então, isso... além de tudo que você está falando, que é maravilhoso, é esse legado. Não sei se você vai conseguir ver, mas eu estou com a camisa. Aí. Entendeu? Eu ainda não tenho a bonitona azul, a logo nova, mas eu... Olha só, pede lá. Pede lá que você ganha, hein? Pede lá que você ganha. Mas eu quero dizer que, literalmente, é muito bom eu ter a oportunidade de ter te visto em 1992, depois ter te conhecido através da metodologia e, através desses 14 anos de convivência, eu já te disse isso várias vezes, então você sabe disso, mas acho que as pessoas precisam saber que é muito bacana, além do atleta, além de tudo que você conquistou, do empresário, do cara inteligentíssimo, do ser humano que você é, tá? Nossa, obrigado, eu acredito que é isso que é bacana de ser brasileira e de ter você como um expoente que nos representa. Obrigada. Não, de novo, coraçãozinho aqui, ó, print de tela. Cadê o coraçãozinho? Coraçãozinho, ó, print de tela aí, galera. Ó, print de tela aí, manda para nós aí, Renata. Muito obrigado pelas palavras, pela consideração, pela amizade, pela dedicação no seu trabalho, pela paixão que você tem pela natação, esse esporte, essa atividade tão maravilhosa que é, e pelo carinho que você tem por nós. Então, você tem um coração gigante, a gente já está junto nessa estrada aí há muitos anos, e eu tô com, assim como você, eu tenho poucos cabelos brancos aqui, mas tem alguns aqui por baixo que não dá para ver. Tem um pouquinho, muito pouco, você não tem nada. Eu tenho mais aqui. E fiz um corte aqui de cabelo da Olimpíada de 96, tá? Pra gente fazer essa live. Aliás, ontem eu fiz uma live e eu falei, cara, eu tô com a Swim Team, anteontem. Falei, tô com um corte de 96 aqui. Mas obrigado mesmo pelo carinho, pela consideração e por toda essa parceria durante tanto e tanto tempo, viu, Renata? Beijão pra você aí, pros seus seguidores. E que legal que a gente fez isso, tá? E a água é nossa vida. Água é nossa Beijão. vida. É isso aí. Beijão. Valeu. Obrigada.